Olá, hoje vou estar falando para vocês sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Vou comentar para vocês sobre o que aborda esse livro e os principais temas da obra. Esse livro é a segunda parte de uma obra literária. É continuação do Evangelho de Lucas. Ambos os livros são endereçados a Teófilo, provavelmente um cristão ou também não, mas com certeza talvez uma pessoa de posição importante a quem Lucas também dedicou o seu evangelho. Está em Lucas capítulo 1, versículo 3 e Atos capítulo 1, versículo 1. Tanto o evangelho de Lucas, que começa no templo com Zacarias tendo a visão do anjo Gabriel e termina no templo com os apóstolos rezando, e a gente vê que já o ato dos apóstolos, Lucas mostra Pedro e Paulo saindo do templo, saindo de Jerusalém, Pedro e Paulo e pregando aos pagãos, terminando com Paulo preso em Roma. A igreja deve continuar saindo até os confins da terra, e é o que nos deixa essa mensagem também o Papa Francisco, que a igreja deve ser uma igreja em saída. Esses livros surgiram entre os anos 80 e 90. Lucas, o autor dos dois livros, era um grande médico. Ele se converteu ao cristianismo e foi companheiro de Paulo em muitas viagens missionárias. Atos vem do grego praxis ou prática. Narra o trabalho dos seguidores de Jesus, animados pela presença do Espírito Santo. Atos é o evangelho do Espírito e da igreja. O que une os dois livros, tanto o evangelho de Lucas como o Atos dos Apóstolos, é a ressurreição de Jesus. Para as comunidades, o que lhe dava força na caminhada era esta afirmação radical: Jesus ressuscitou, pois elas viam nesse fato a realização das promessas de Deus ao povo de Israel ao longo do Antigo Testamento. Está em Lucas capítulo 24, versículo de 49 a 53. A ressurreição de Jesus, porém, não significa a restauração imediata e triunfante do reino de Deus. Ao contrário, o reino se constrói lentamente com esforço e testemunho da igreja, que somos nós. Comunidade que reúne os seguidores do ressuscitado, animados pelo Espírito Santo, que direciona a evangelizadora ação dos apóstolos. A presença do Espírito se celebra e se vive no cotidiano das comunidades da nossa vida. O reino virá através do testemunho delas e não através de acontecimentos extraordinários. Atos parece um relato histórico da atividade dos apóstolos, empenhados em propagar os gestos e palavras de Jesus. Não se trata, porém, de historiografia da igreja primitiva. Na verdade, é uma leitura teológica dos fatos ou atos ao longo dos 30 primeiros anos da igreja. Lucas fala desde a ascensão de Jesus até a chegada de Paulo a Roma. Os passos de Pedro e Paulo são mais enfocados em detalhes, que são os dois grandes pilares da igreja. O livro fala pouco ou quase nada sobre os demais apóstolos. O livro do Atos dos Apóstolos é rico em temas teológicos e históricos, fundamentais para o entendimento do início da igreja cristã. Podemos destacar os principais temas dessa obra. Primeiro, a atuação do Espírito Santo, que é o Paráclito, o advogado, o consolador, o defensor. O Espírito Santo é a força de Deus, é a força da vida. O Espírito Santo é o protagonista de Atos. Desde o Pentecostes, que está em Atos, capítulo 2, ele capacita os discípulos com poder para pregar, realizar milagres, tomar decisões e expandir a igreja. A vinda do Espírito cumpre a promessa de Jesus e marca o nascimento da igreja. João, capítulo 14, versículo 18, versículo 23, lembra que quando Jesus falou para os discípulos ainda, quando ele estava presente e na última ceia, provavelmente.
Não vos deixarei órfãos, mas voltarei para vocês. Nós viremos e faremos nossa morada, pois me amaram e ao Pai também. Também temos em João, capítulo 14, versículo 26. Mas o Espírito Santo que o Pai enviará em meu nome, ele ensinará a vocês todas as coisas e lembrará a vocês tudo o que eu lhes tenho dito. Quer dizer, tornar vivo e presente os ensinamentos de Jesus, que são atuais sempre. Segundo ponto, a expansão do Evangelho. Atos narra a expansão do cristianismo de Jerusalém até os confins da terra, seguindo exatamente o que Jesus previu em Atos, capítulo 1, versículo 8. O Evangelho rompe barreiras geográficas, sociais, religiosas e culturais. Terceiro ponto, a missão da igreja. A missão evangelizadora da igreja é central. Os apóstolos, especialmente Pedro e Paulo, pregam com ousadia, enfrentando perseguições e desafios. Não foi fácil a vida missionária deles, mas eles nunca desistiram. Nada os fez desistir. A igreja é chamada a ser testemunha viva de Cristo em todas as nações. 4. Unidade e comunidade cristã. Os primeiros cristãos viviam em comunhão, partilhando bens, orando juntos e sendo fiéis aos ensinamentos dos apóstolos. Está em Atos, capítulo 2, versículo 42 a 47. A igreja primitiva era retratada como uma comunidade de fé, amor e ajuda mútua. Era a comunidade ideal. Quinto, perseguição e sofrimento. A pregação do evangelho gera forte resistência, principalmente das autoridades judaicas e depois romanas. Muitos seguidores sofrem perseguição, como Estevão, que foi o primeiro mártir cristão. Contudo, essas perseguições também impulsionavam a propagação da fé. Sexto, inclusão dos gentios. Um marco importante é a inclusão dos não-judeus, chamados gentios, na comunidade cristã, sem necessidade de se submeterem à lei judaica, principalmente à circuncisão. O episódio com Cornélio, em Atos, capítulo 10, e o Concílio de Jerusalém, onde se tomou decisões importantes à luz da presença do Espírito Santo, que está em Atos, capítulo 15, são momentos chaves nessa transição. Sétimo, a liderança apostólica. Pedro tem papel central nos primeiros capítulos, especialmente entre os judeus. Depois, Paulo emerge como principal apóstolo dos gentios, realizando várias viagens missionárias e fundando igrejas em todo o mundo grego-romano. 8. A soberania de Deus na história. Mesmo diante de adversidades, tudo acontece sob a direção soberana de Deus. A propagação do evangelho é parte do projeto divino e nada pode detê-la. Vou falar um pouquinho para vocês também sobre o Concílio de Jerusalém, que está em Atos, capítulo 15. A grande pergunta é, na época, para ser cristão, um pagão, um gentio, deve antes se tornar judeu? As opiniões dividem. Daí se decidiu reunir para buscar um acordo. Esta prática vale até hoje. Por isso, as igrejas fazem assembleias, sínodos, concílios, permitindo o debate aberto sobre as diversas opiniões. O que aconteceu naquela época? Um grupo de judaizantes, provavelmente vindos do farisaísmo, convertidos ao cristianismo, que são judeus cristãos, foram a Antioquia da Síria e começaram a ensinar que os pagãos convertidos ao cristianismo, que são os pagãos cristãos, se não circuncidasse, segundo a lei de Moisés, não se salvaria, contrariando os ensinamentos de Paulo e Barnabé, que pregavam que a salvação era ter fé em Jesus Cristo, ou seja,
defendia a total gratuidade e liberdade cristã diante desta lei. O importante era você seguir os ensinamentos de Jesus, ouvir a palavra e colocar em atitude. Isso que Paulo ensinava. Paulo preocupa com o que é essencial para ser cristão. Aí o conflito se tornou inevitável, pois esse discurso perturbou e angustiou o espírito da comunidade de Antioquia, desestruturou os pagãos que se converteram ao cristianismo. Diante dessa crise gerada, Paulo e Barnabé e outras lideranças foram a Jerusalém para tratar esta questão diretamente com os apóstolos. Foi decidido, então, que a fé em Jesus Cristo é suficiente para obter a salvação. Os ritos e preceitos da lei judaica não são necessários para a salvação. Portanto, eles não poderiam ser impostos aos convertidos. Nesse concílio, o cristianismo cortou o cordão umbilical com o judaísmo. A proposta de salvação é aberta para todos os povos. Pedro, no seu discurso, fala, reconhecendo a igualdade de todos, judeus, gentios, pagãos, diante da proposta de salvação, que a lei é um jugo que não deve ser imposto aos pagãos, e é pela graça do Senhor Jesus Cristo que se chega à salvação. Tiago já representa a ala dos judaizantes, sem se opor à fala de Pedro, mas procurando salvar o possível das tradições judaicas, pelo menos as mais caras aos judeus. Contudo, para evitar constrangimento e choque cultural, a carta enviada à Antioquia da Síria faz recomendações práticas sobre algumas regras de pureza alimentar e uniões legítimas, elementos muito caros à cultura judaica. Mas não é obrigação, fala-se na carta, e sim sugestão para os pagãos convertidos ao cristianismo. Essa lei nos mostra que a igreja já nasceu marcada pela diversidade cultural. Isso acontece desde o relato de Pentecostes, que está em Atos capítulo 2, versículo 1 a 12. Por isso, os conflitos, as tensões são inevitáveis e a história tem mostrado isso até hoje. Voltando ao capítulo 15, eu gostaria de ressaltar aqui que os apóstolos chegaram à melhor conclusão, porque decidiram juntos com o Espírito Santo. Logo, não há barreira cultural intransponível para o evangelho quando os evangelizadores têm abertura ao Espírito Santo. Decisão: carta conciliar. Eles fazem uma carta, pedem também que homens muito sérios, homens benquistos pela comunidade deles, Judas e Silas, acompanhasse também Paulo e Barnabé e fossem levar a carta para a comunidade de Antioquia da Síria. Lembrando depois que Silas nem voltou mais para Jerusalém e na segunda viagem missionária de Paulo, Silas vai com Paulo. E o que é interessante que destaca aí para vocês na carta? Quando eles escrevem a carta, ele fala: o Espírito Santo e nós. O Espírito Santo e nós decidimos. Vemos aí que o Espírito Santo auxiliou os apóstolos, ajudando a ler as propostas de Jesus à luz dos novos desafios que o mundo lhes colocou. Interessante notar aqui que Paulo e Barnabé, confrontados com desafios dos novos tempos, não responderam com posturas defensivas, conservadoras, intransigentes, temerosas. Encararam a realidade com audácia, com imaginação, com liberdade, com desprendimento e, acima de tudo, com a escuta do Espírito. Dessa forma, a Igreja de Jesus superou a mentalidade do gueto e tornou-se uma proposta de salvação ao alcance de todos os homens e mulheres. É assim que a Igreja de Jesus hoje enfrenta os apelos e os desafios que o mundo lhe coloca?
Fica uma pergunta aí para nós. Somos uma igreja escondida atrás de barreiras protetoras, apenas preocupadas em não se sujar? Ou somos uma igreja audaz, sem medo, que vai ao encontro do mundo e que testemunha a todos a misericórdia de Deus? Fica aí para nós essa pergunta, essa reflexão, né, sobre o livro do Atos dos Apóstolos. Se você gostou do nosso vídeo, inscreva-se no nosso canal, ative o sininho, dê o seu like e compartilhe para que ele possa atingir mais pessoas. Fiquem com Deus.